Olá, galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso capítulo A Busca da Verdade, Idade Média, parte 2. Hoje falaremos sobre a patrística, e essa corrente filosófica que surgiu no início da Idade Média, mas não pertence a ela. A filosofia patrística foi um período que iniciou-se com a transição entre o período antigo e o período medieval. Ela inicia-se com as epístolas, ou seja, as cartas de São Paulo e o Evangelho de São João, e termina no século VIII. É importante ressaltar que o período patrístico foi um período de mudança e transição de pensamento, um período distinto da filosofia que não se encontra nem na filosofia antiga, como também não se encontra na filosofia medieval. O termo patrístico recebeu esse nome por abrigar os primeiros padres. A palavra padre significa pai, os pais da Igreja Católica. E em seu início, essa filosofia serviu ao pensamento cristão por meio das apologias. O que significa isso? Bom, apologias são defesa do pensamento cristão, que ainda no século III, a época do início, não era bem difundido na Europa. A filosofia patrística surgiu em uma época bem difícil para o cristianismo. Em virtude da promulgação do cristianismo como religião oficialmente aceita pelo Império Romano, os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações, além de não terem muitos adeptos em várias localidades europeias. Uma época chamada pela Igreja Católica do Massacre dos Mártires, homens e mulheres que deram a vida em defesa do cristianismo. Eles eram atirados, lançados a feras, em arenas e coliseus, e para entretenimento de público, da plateia, e ao mesmo tempo como forma de intimidar justamente o cristianismo que estava ascendendo no lugar onde a religião era pagã, era politeísta, acreditava em vários deuses, ou não tinha nenhuma religião. É uma triste parte da nossa história. A patrística é composta por dois movimentos histórico. O primeiro movimento é marcado pelos professadores da fé cristã, chamados padres apologistas, padres que tinham missão de fazer uma defesa do pensamento cristão. Entre esses padres estavam aqueles que escolhiam o caminho da união entre pagão com o cristianismo, a cultura pagã com o cristianismo, que é o caso de Justino, que vai pegar umas obras dos filósofos gregos como Platão e Aristóteles, que vieram antes do cristianismo, e acrescentar ao cristianismo. E já tem outros que defendem total exclusão e repreensão à cultura pagã grega, como por exemplo Tertuliano, que vai proibir as obras de Aristóteles. Eu chamo a atenção para vocês nessa época aqui. Esse manuscrito, esse detalhe aqui de um desenho, é a capa de um livro chamado Librorum Prohibitorium. É um livro de proibições da igreja. Esse livro foi criado por padres e bispos num concílio criado em Roma, nessa mesma época, para determinar quais seriam os livros que poderiam compor a Bíblia. Nós que particularmente conhecemos a Bíblia e todos os livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento, devemos saber que não são só aqueles livros que compõem a Bíblia, apesar de que elas só têm aqueles, mas na verdade existem mais livros, certo? Esses livros são chamados apócrifos. Por quê? Porque, segundo os defensores, os padres apologistas, esses livros apócrifos que não entram na Bíblia, eles não tinham uma função de enaltecer, de melhorar o homem, mas era mais uma fonte histórica. São livros como, por exemplo, o livro de São Tomé, o livro de Maria Madalena, o livro de Judas Iscariotes. No Antigo Testamento temos o Apocalipse de Elias, o livro de Enoque, o livro de Noé, entre outros livros. Esses livros eles não entram na Bíblia, porque os apologistas acreditavam que esses livros não traziam um crescimento, mas somente uma fonte histórica, algo para explicar a época. O segundo movimento da patrística é marcado pelo nascimento do chamado neoplatonismo. A palavra neo significa novo, platonismo de Platão, em outras palavras, um novo Platão. O neoplatonismo é uma corrente filosófica que estudou, classificou e formulou teorias filosóficas próprias a partir dos escritos deixados por Platão.
Os principais expoentes do neoplatonismo são Plotino e Porfírio. Boécio, um reconhecido tradutor e comentador de Aristóteles, é um cara que vai defender Aristóteles. E Agostinho de Hipona. Este último é considerado o principal representante da patrística. Agostinho de Hipona era um pagão, um cara que não era nada certo, convertido aos 32 anos de idade, que despontou como principal teólogo patrístico, sendo posteriormente canonizado pela Igreja Católica, tornando-se o Santo Agostinho. Ele cria uma obra chamada Confissões, onde ele relata o seu processo de evolução do paganismo para o cristianismo, né, a sua conversão. Assimilado à alegoria da caverna, que mostra o homem no fundo da caverna, acorrentado, contemplando sombras, e esse homem resolve sair das trevas, da escuridão da caverna para a luz. Agostinho usa essa mesma alegoria para explicar a sua conversão. Além dessa obra chamada Confissões, ele cria também a Cidade de Deus, uma obra filosófica, política e religiosa que aponta os dois tipos de cidade, que segundo ele existem dois tipos de cidade. A cidade terrestre, a cidade das aparências, a cidade mundana, a cidade do pecado, e a cidade celeste, a cidade perfeita, a cidade da perfeição, a cidade espiritual, o céu, o paraíso. Novamente ele vai usar a filosofia de Agostinho para explicar isso. Lembre-se que Agostinho falava da teoria das ideias, ele falava da existência de dois mundos. O mundo sensível, o nosso mundo, o mundo marcado pelas aparências, pela enganação, e o mundo inteligível, marcado pela perfeição, correto, perfeito. Ok? Bom, gente, por hoje foi a nossa aula sobre a patrística. Na próxima aula falaremos sobre a escolástica e o principal defensor dela, Tomás de Aquino. Bons estudos e até mais.